Muito bem. Diz o Talmud, Ein Adam over haverá ela imken nichnas bo ruach shtut. A pessoa só vai pecar se entrar dentro dele um espírito de insensatez, tolice, bobagem. Se a pessoa está focada, ela não se desvia do seu objetivo. Queria compartilhar com vocês um estudo profundo e muito interessante, muito atual, muito relevante para a nossa vida. Um discurso do Rebbe de 1974, baseado no famoso e essencial Ma'amar Bati Legani, que é o estudo que nós fizemos nesse ano, onde nós marcamos o dia 10 de Shvat, o dia do falecimento do sexto Rebbe, do Rebbe anterior, e o dia que o nosso Rebbe assumiu a liderança. E é um mamar, é um discurso profundo, longo, mas eu quero pegar alguns insights e compartilhar com vocês e juntos podermos ver como nós podemos ter uma vida mais significativa, mais profunda e mais relevante. Nós temos o terrorista interno, o famoso Yetzer Hara, e nós temos a força para combatê-lo. Todos nós estamos na guerra, todos nós somos soldados, ninguém está isento dessa guerra com Yetzer Hara. E para vencer a guerra, infelizmente, nós estamos vendo pessoas que estão na guerra física, onde que isso pode custar a vida. Isso é chamado Messirut Nefesh. Um soldado ele tem que estar pronto a morrer. Ele não tem que querer morrer, mas ele tem que estar pronto a morrer, ele tem que estar pronto a entregar a sua vida. Isso é bastante complicado. Nós, de longe, falamos sobre isso. Não é nada simples. Na nossa guerra espiritual, na nossa batalha no dia a dia, nós também temos que estar prontos para Messirut Nefesh, para o auto-sacrifício. O que quer dizer auto-sacrifício? Está pronto a fazer algo acima da lógica, acima do entendimento. Nem sempre aquilo é cômodo, aquilo é agradável, mas no momento que nós temos convicção, no momento que nós temos dedicação, nós fazemos aquilo que exige um pouco mais de nós. Vamos perguntar para um pai, para uma mãe, é fácil acordar de madrugada, ficar cuidando de cada detalhezinho dos filhos? A pergunta está errada, é fácil. A pergunta não é fácil ou difícil. Se nós acreditamos no valor de algo, nós estamos prontos a nos dedicarmos. Nós não estamos procurando vida fácil, nós estamos procurando uma vida significativa. E a grande notícia é que para vencer a guerra, a gente sabe, a Kabbalah diz que a vitória é algo muito profundo no ser humano. A gente conhece isso no lado negativo, sabe quando alguém te irrita profundamente? Então você está quente, está disposto a fazer o que for para se vingar daquela pessoa. Você quer vencer. Não estou falando que é o certo ou que é errado. Nós estamos falando que a vitória, a vontade de vencer, ela é proveniente da essência da alma, assim diz a Kabbalah. Nós estamos falando agora de uma guerra importantíssima, que é a guerra contra o inimigo, interno e externo, contra o mal no mundo. O Midrash ele traz a seguinte parábola: um rei, para ele poder vencer uma guerra, ele está pronto a dar tudo, praticamente tudo que ele tem no seu tesouro real. Pode ser que ele tenha riquezas acumuladas de gerações e gerações, algo que nunca foi tocado por nenhum familiar, inclusive. E de repente, ele pega aquele tesouro real e ele entrega para os soldados rasos, porque no final das contas, quem está lá no front são os soldados rasos. Diz a Kabbalah, cada um de nós é um soldado nessa guerra espiritual para eliminar o mal do mundo. E nós recebemos forças inimagináveis. Nós temos um tesouro espiritual dentro de nós, acima de nós. Esse otsar, esse tesouro, ele é dado para os soldados rasos, para poder vencer a guerra.
Vamos agora entender um pouquinho melhor esse conceito. Nós falamos que a pessoa só vai falhar, ele só dá espaço para o inimigo poder agir dentro de si, quando que esse terrorista interno ele ganha espaço. Se eu não estou focado, se eu estiver focado, a gente sabe que um ser humano ele tem o poder de controlar o seu coração, mente controla o coração. Se eu estou focado, eu estou protegido, eu estou blindado. Essa frase do Talmud se trata no caso onde, infelizmente, existe uma traição no casamento. E lá diz o Talmud, como que é possível que alguém vai trair o seu cônjuge? Não pode ser que ele está com a cabeça no lugar. Se ele está traindo, significa que ele não está focado, não está entendendo a importância de um casamento, a importância de uma família, a importância da sua integridade. Se ele tivesse focado, ele nunca faria isso. E isso, no Talmud, ele é usado para todas as outras falhas e pecados. Isso só acontece se eu não estou focado, se eu não estou consciente das minhas ações. Só que o terrorista, ele é muito bem preparado. O Zohar, o livro básico da Kabbalah, ele compara isso a um rei. Ele tem um filho único. E esse filho único é muito mimado. E o pai quer ver se o filho está pronto para os desafios da vida. Ele chama uma moça, uma mulher de rua, e contrata ela: você tem a missão de seduzir o meu filho. E eu vou te pagar. E a mulher, ela vai, e ela usa todas as artimanhas dela, ela sabe que ela tem que fazer o teste que o rei pediu. Mas, por outro lado, no fundo, no fundo, ela não quer que o filho fale, porque ela sabe que o rei vai ficar muito frustrado. E estamos tratando de uma mulher que ela aprecia a grandeza do rei e ela quer o bem do rei, o bem do filho, mas, por outro lado, ela tem que fazer o trabalho dela. Esta missão difícil foi a incumbência que Deus deu para o Yetzirará. O Yetzirará é um anjo que ele não quer que nós. O Yetzirará, ele sabe exatamente qual que é o plano divino. Você acha que ele quer que a pessoa faça algo que fira a nós mesmos, fira ao projeto divino, fira a Deus? De jeito nenhum. O Yetzirará, ele quer que nós falemos para ele: tchau, sai da minha vida, para de me atrapalhar. Ou melhor, vamos canalizar ele para o bem. Mas ele tem que fazer a missão dele. Ele tem que fazer o trabalho dele bem feito, porque senão perde a graça. Todo o objetivo divino de ter o livre-arbítrio, de ter os testes, cai por água abaixo. E nós temos uma mensagem muito forte, muito importante, porque às vezes na vida nós caímos nas artimanhas do Yetzirará. E naquele momento, o pior não é falhar. O pior é a consequência da falha. A consequência da falha é que eu me deprimo, que eu caio no abismo, e aí eu tenho certeza que eu sou um pecador, eu não sirvo para nada. Aquele sentimento de depressão, que todas as manifestações negativas, é justamente isso que esse Ará ele quer. É isso que ele quer. Que a gente se sinta deprimido, que se sinta triste, e com isso nós perdemos a batalha, nós estamos na mão dele. Porque se nós estamos desanimados, nós não temos força mais para lutar. Todo o objetivo do estudo da Hassidut é entender que por mais que eu esteja no fundo do poço, lá no fundo, e cada um de nós, em dado momento da sua vida, se encontra no fundo do poço em algum sentido, e ele se sente preso, e ele se sente para baixo. Eu quero compartilhar com vocês 5 minutos, um estudo um pouquinho profundo, mas pode nos ajudar muito. Vamos entender a dinâmica, como que funciona a criação do mundo. É escrito, Ve'atah mechaye et kulam. Você, Deus, dá vida para tudo e para todos. Dizem nossos sábios no Talmud, não leia Ve'atah mechaye, mas sim Ve'atah mehaveh. Não que você dá vida, mas que você dá existência. É muito interessante
que se você for observador, sem bloqueios, num lugar perto da natureza, comece a observar as árvores, as plantas, as flores, e ver a biodiversidade. Você vê os diferentes animais. São tantas espécies, tantos tipos e tantas necessidades diferentes. Cada planta precisa de um grau de calor, de intensidade de sol e de água, de nutrientes. E tudo está coordenado. Qualquer pessoa inteligente vai perceber que existe um gerente, existe um coordenador, existe alguém cuidando de cada detalhe desse universo. Isso é óbvio para quem não quiser se enganar. Agora, se você realmente meditar e refletir sobre Ve'atah Mechayet Kulam, como Deus ele cria tudo, se você parar um pouquinho para pensar, você vai entender também Ve'atah Mehavet Kulam, que Deus está criando e formando tudo. Só que a dinâmica da criação de Deus é uma dinâmica de se esconder. Deus ele não está claro, não está óbvio, porque novamente você perde o teu livre-arbítrio, você perde esse poder de escolher se conectar com Deus, porque se fosse tão óbvio, tão claro, não teria outra forma a não ser cumprir a vontade de Hashem o tempo todo. Então, para ter essa dinâmica do livre-arbítrio, a Deus ele se esconde dentro da criação. Agora, se esconder não significa não estar presente. Significa que ele está presente de uma forma oculta. Nós podemos e devemos descobrir, ele está brincando de esconde-esconde conosco. Nós podemos e devemos descobrir aonde ele está escondido. Porque no final das contas, Deus, ele está desde o nível mais elevado até o lugar mais baixo. É muito interessante que está escrito no Midrash que Deus ele percorreu um longo caminho para adquirir um nome. E é dito que Deus ele usa um apelido em vez do nome. O que quer dizer um apelido? Um apelido ele vem do nome. Normalmente ele vem é baseado no nome ou em alguma característica da pessoa. Só que se esse apelido ele pega, de repente já nem sabe o nome da pessoa, fica só com o apelido. Então Deus ele usa apelidos. O que quer dizer apelidos? Deus ele se oculta. Uma das formas de ocultação é o famoso nome Elohim. Elohim é o nome de ocultação divina. E aí nós não conseguimos reconhecer que é Deus que está lá criando. Isso é forte. Até mesmo a pior pessoa do mundo, fazendo a pior ação do mundo. Um terrorista ele só pode agir se Deus permite, se Deus lhe dá força. O ser humano não consegue mexer o dedo, não consegue mexer uma pena sem a força divina. E o mal, o que quer dizer o mal? O que quer dizer o mal? O mal também é uma criação divina. Tem um versículo em Eshaiah que fala, o Borerá, que Deus ele cria o mal. O que quer dizer que Deus ele cria o mal? Ele cria uma ocultação que pode ser usada para o mal. Na linguagem da Kabbalah, são as klipot, uma casca. Uma casca, então você pensa no abacaxi. Me atrapalha, eu quero comer abacaxi e a casca não é comestível. Mas pensa agora o abacaxi sem casca. E ele cai no chão, cai na lama e ele se suja todo. E aí ele também não se torna comestível. A casca ela protege. A casca ela tem uma função até um dado momento que eu vou descascar e vou poder ter o belo fruto dentro. Agora tem pessoas que ficam fixadas na casca, na ocultação, e só ficam naquela sujeira quando eles não entendem que por trás da casca tem um belo fruto. Diz o rei Davi nos Salmos: Imesak shamayim shamatah, veatzia sheol ineka. Se eu subir para o céu, você está lá. Se eu descer para o purgatório, para o fundo do poço, você também está lá. Hashem, ele está lá conosco, no fundo do poço. Se eu reconhecer que ele está lá comigo, eu posso pegar carona e sair de lá.
que é o purgatório? Purgatório é um lugar de castigo. Castigo? O que quer dizer castigo? Existe castigo na Torá? Nós temos que saber que todos os castigos da Torá não são castigos com punição. Eles são formas de retificar, de consertar, de conseguir, de uma forma dolorosa, mas efetiva, tirar a sujeira, as manchas. Então você pega uma camisa branca que ela sujou de molho de tomate. O castigo dela é ser esfregada, ser lavada. Não, é a forma de você tirar a mancha. A nossa Neshama, a nossa alma pura, ela se suja e ela se envolve com impurezas que precisam ser removidas para poder, aí então, a alma estar pura e poder desfrutar do paraíso. Então, imagina uma pessoa que não aprecia música clássica. E aí você fala, vou te dar um presente. Você vai com o meu convidado para orquestra sinfônica no municipal, no camarote, e ele fica lá, uma tortura, porque ele não gosta daquela música. Agora, se você realmente acredita em música e você sabe a importância da música, você sabe a erudição e os graus e o que realmente é chamado de música, e você educa essa criança, eventualmente ele vai apreciar aquele presente e não vai ser uma tortura. Você pega uma alma e coloca direto no paraíso, vai ser uma tortura, porque essa alma não está acostumada com essa vivência, com essa espiritualidade toda. Então precisa de um processo para poder retificar, consertar, limpar e preparar essa alma para poder entrar no paraíso. Portanto, não existe mal, existe ocultação do bem. E quando eu estou vivendo, ele fala que o nível mais baixo que pode existir na face da Terra não é o Yetzirará, não é as forças negativas, porque elas são agentes divinos. É o ser humano que resolve se envolver com essas coisas. Mas mesmo lá, a chama está comigo. E é isso que ele diz, o Borerá, que Deus ele cria o mal. O que significa que ele cria o mal? Ele se oculta, ele se oculta, ele se oculta, ele se oculta tanto que de repente a nossa percepção é mal. Aqui ele traz um exemplo interessante de um ser humano elevado que ele consegue enxergar de cima para baixo e não de baixo para cima. A nossa vida a gente enxerga de baixo para cima, porque a gente está vendo o resultado final. Então, por exemplo, a gente olha para uma mesa. Eu não vejo Deus, porque eu estou vendo o resultado final. Agora, se eu olho de cima para baixo, um simples exemplo. Um químico, se ele está lá o tempo todo estudando no laboratório, ele provavelmente para de ver água. Ele começa a ver H2O. Ele já vê a composição. Então, o tzadik, ele não vê mesa, ele vê a composição da mesa, que é a palavra de Deus. Yosef, a tzadik, o primeiro tzadik, o primeiro justo da Torá é Yosef. Yosef, ele viveu dentro da sujeira máxima. O Egito era o lugar de maior impureza, era o país mais impuro, e ele estava na cúpula. Ele era responsável por tudo. E ele estava envolvido em todos os assuntos mundanos e provavelmente em várias situações que não eram condizentes com sua vida espiritual. E apesar de tudo isso, ele é chamado de Yosef Atzadik, o justo. Diz a Torá que quando os irmãos se encontraram com ele, Yosef reconheceu eles, mas eles não reconheceram o irmão. Quer dizer, como você não reconhece teu irmão? Ah, porque está com barba? E daí que está com barba? Diz da Kabbalah, eles não reconheceram. Falou, não pode ser. Um cara que está envolvido com tanta sujeira, ele é o filho de Yaakov? Não, não pode ser. Pode ser que é parecido, mas não pode ser o filho de Jacob. Agora, Yosef, ele reconheceu eles. Eles não entendiam como que é possível alguém estar dentro do mundo e não perder a sua conexão. Eles, para estarem conectados com Deus, eles eram pastores. As ovelhinhas não falam fofoca, as ovelhinhas não fazem nada de errado. É um ambiente propício para elevação espiritual. Agora, Yosef era o tzadik. Nosso objetivo aqui na Terra não é
viver na montanha. Isso é uma prática de vários ismos, mas não do judaísmo. A Torá nos ensina a viver dentro do mundo. É lógico que a gente tem que procurar o máximo possível estar no ambiente que proporciona nosso crescimento espiritual. Mas faz parte da nossa vida, nós temos que nos ocupar com o trabalho, com o mundo, e nós nos envolvemos de uma forma que, se eu não estou bem ancorado, eu posso cair. Eu preciso aprender de Yosef que, apesar do externo hostil, eu me mantenho firme. Então, os irmãos de Yosef não conseguiam porque isso era antes da entrega da Torá. Depois da entrega da Torá, cada um de nós pode. Não é fácil, mas nós podemos. Isso tudo é para explicar como que Deus, se um tzadik ele consegue estar nesse mundo e não ser afetado, obviamente que Deus ele pode estar dentro da sujeira, dentro do mal, criando o mal e não ser afetado. No sentido que isso não diminui a grandeza de Hashem, isso não influencia em nada. Ele traz aqui um exemplo, uma luz. Que cor tem a luz? A luz tem todas as cores, mas quando a luz ela passa por um filtro, ela ganha a cor daquele filtro. Mas na sua essência ela continua tendo todas as cores. Eu estou vendo aquela cor, mas ela continua tendo todas as cores. Então Hashem, ele usa apelido, Hashem ele usa filtros, Hashem ele se oculta, mas no final das contas, quem está dentro de tudo isso é Hashem. Então, mesmo quando eu estou lá no abismo, mesmo quando eu estou lá numa situação difícil, eu acho que eu estou esquecido, que nem eu sei, ele está se sentindo esquecido no Egito, de repente ele percebeu, não, eu não estou esquecido, não. É dito que o que foi que segurou e que dá força para ele não pecar, o momento mais vulnerável da vida dele, foi quando ele lembrou de quem ele era, de onde ele vinha, qual que era o potencial dele. Isso cabe a cada um de nós. E este é o arsenal, o tesouro que está disponível para cada um de nós. Cada um de nós é um soldado raso que está nessa missão, nessa guerra espiritual de revelar esse Deus oculto. Trazer de volta a revelação de Deus para o mundo, porque quando Deus criou o mundo, ele estava aqui revelado. E foram as falhas da humanidade, começando com Adão e Eva, depois Caim matou Abel, foram várias falhas que foram afastando a revelação de Deus desse mundo. Abraham começou o processo de trazer de volta a revelação de Deus para o mundo, culminando com Moshe Rabbeinu, na entrega da Torá, mas logo depois, o bezerro de ouro afastou novamente a manifestação de Deus desse mundo. E aí ficou a missão para cada um de nós construir o Mishkan, uma moradia para Deus, uma moradia para Deus em Jerusalém, uma moradia para Deus dentro do nosso coração. Veshachanti betocham, eu vou habitar dentro de vocês, dentro de cada um e um de nós. E para isso, para finalizar, nós precisamos ser inteligentes, sábios. Diz o Midrash que uma vez um rei ele chegou num país. E ele chegou acompanhado de vários ministros, várias pessoas influentes. E cada um foi procurar os seus interesses. Quem tinha necessidade de uma certa licença foi tentar amizade com aquele ministro. E cada um tinha os seus interesses e os seus contatos necessários para desenrolar a sua vida. Aí Acham tinha um sábio. E ele falou: eu não vou perder tempo indo falar com o ministro A, ministro B, ministro C. Aná, Nassif, Malca, eu vou direto falar com o rei. Mesmo que o rei não vai me dar nada, mas ele é o rei. Hoje em dia a gente tem uma mente já tão contaminada pelos políticos que a gente quer se afastar. Mas quando a gente fala de um rei verdadeiro, aquele rei que realmente se preocupa com o seu povo, ele não está lá pelo poder, ele está lá porque ele é altruísta, ele quer fazer, ele entrega a sua vida em prol do povo. O sábio, ele não está procurando benefícios temporários, imediatos. Ele procura uma conexão com a verdade. Não é fácil, precisa ser muito inteligente, precisa ser muito sábio, precisa ser muito conectado para escolher o rei. Na nossa vida, tem muitos atalhos espirituais que parecem prometer uma satisfação imediata. O que é exigido de nós é não perder o foco, ser sábio e lembrar que nós temos um objetivo que é vencer essa guerra espiritual, revelar o bem dentro do mal e
formar uma casa, uma moradia para Hashem nesse mundo físico. E isso é feito através do nosso esforço. Isso é feito através de nós sairmos da nossa zona de conforto. Como se constrói essa casa para Hashem? É dito que o Mishkan, a casa de Deus, era construída com krashim. Krashim são colunas de madeira. Keresh, e às vezes as letras de sheker, que é mentira, a falsidade. A nossa missão é transformar a falsidade, a mentira do mundo. O que é a mentira do mundo? A mentira do mundo é o que nós enxergamos. Nós não enxergamos a presença de Deus em cada detalhe, porque está oculto. Então nós vivemos no mundo da falsidade, nós não vemos a verdadeira existência das coisas e quem está coordenando cada detalhe da nossa vida. Então nós temos que transformar essa mentira, esse sheker em kedesh, em uma estaca para a vontade de Hashem. E essas estacas eram feitas de madeira de acácia, atzei shitim. Shitim, em hebraico vem de estuto, de desvio, foi como a gente começou. A pessoa só falha se ele se desvia, se entra um espírito de insensatez, uma tolice, uma bobagem, bobeira na sua cabeça. Eu preciso estar focado. Mas melhor do que isso, eu preciso combater a tolice negativa com a tolice positiva. Quem é um tolo? O tolo é aquele que não usa a cabeça, que não usa o cérebro. Quando eu não uso o cérebro por preguiça, eu sou um tolo. Ou por incapacidade, eu sou um tolo. Agora, quando eu não uso o cérebro por total confiança, quando um aluno ele confia no seu mestre, quando um filho confia no seu pai, e ele faz, e ele obedece, mesmo que naquele momento ele não está entendendo, isso é um grau de conexão muito forte. E é isso que combate a insensatez negativa. Nós precisamos despertar dentro de nós essa força, esse Messirut Nefesh, esse auto-sacrifício, incorporar esse senso de missão. Eu sou um soldado, e um soldado não tem tempo para perder, um soldado não tem tempo para ficar desanimado. Um soldado ele está na ativa, ele tem que marchar com alegria, estar focado em trazer a vitória. A vitória vai ser um mundo pacífico, um mundo generoso, onde só vai existir o bem revelado, e seja muito em breve, com a vinda de Mashiach. Amém.